Sim, a fome voltou. Esse ano, a pandemia do coronavírus expôs a insegurança alimentar que se espalha pelo Brasil. Mas o problema não é só a falta de grana e o desemprego que impedem o brasileiro de encher a geladeira. Aqui, listamos 5 medidas do governo que aumentam a insegurança alimentar de você mesmo que está assistindo a gente. Menos compras de alimentos da agricultura familiar pelo governo. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, garante a compra de alimentos da agricultura familiar pelo Estado e a sua doação para entidades que doam essa comida para pessoas em situação de insegurança alimentar. Só que o PAA sofre com cortes desde 2013, e a perspectiva era que ficasse ainda mais magrinho nos próximos 3 anos. Segundo o site de jornalismo O Joio e o Trigo, entre 2020 e 2023, a grana para o programa seria quase 3 vezes menor que os 586 milhões de reais que o programa recebeu em 2012. Felizmente, o corte não passou. Mais de 800 organizações da sociedade civil apresentaram ao governo federal uma proposta para fortalecer o PAA. E o governo cedeu, liberou 500 milhões para o programa só em 2020. Fim do Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Já no primeiro dia do seu governo, Jair Bolsonaro desarticulou o Conselho de Segurança Alimentar Nacional, o CONSEA. E o que você tem a ver com isso? A ONU alertou que a medida coloca em risco conquistas no combate à fome e à pobreza. Isso porque o CONSEA recebia e investigava denúncias de violações de direito à alimentação no país, e é o nosso principal articulador em segurança alimentar, incentivo ao latifúndio e perseguição ao MST. O agronegócio pode querer ser pop, mas 70% da comida que enche a barriga dos brasileiros é produzida em pequenas propriedades. O MST, principal movimento brasileiro na luta pela reforma agrária, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Apesar disso, a prioridade do governo Bolsonaro é o agro. Dentre as medidas, estava de colocar pessoas contrárias à reforma agrária na direção do INCRA, órgão responsável justamente pela reforma agrária. É tipo colocar um vascaíno para ser presidente do Flamengo. Agro acima de tudo, câncer acima de todos. Em 15 anos, o consumo de agrotóxico no Brasil aumentou mais de 180%. Nos últimos 2 meses, 118 novos agrotóxicos foram liberados. 1/3 dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos, segundo uma análise da Anvisa. Menos florestas, menos plantações. O desequilíbrio climático provocado pelo desmatamento leva a colheitas menos produtivas e menos lucrativas ao longo dos anos. Uma das principais consequências da mudança climática é o impacto na distribuição das chuvas, essenciais para a produção do alimento que chega na sua mesa. Isso quer dizer que os lugares que hoje são grandes produtoras de grãos do país podem não servir mais para o plantio. E o nosso atual governo é militante do desmatamento. Eu sou o capitão motosserra. Divulga isso, é péssimo pra gente.